nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de recomeçar. Convido você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, ou acompanhar pela TV. Nós vamos ler um texto, eu acredito que você conheça bem esse momento que o apóstolo Paulo está nos fazendo pensar, está escrevendo à igreja de Corinto, está falando, não é, desse cuidado que ele tem com as coisas de Deus, como nós devemos enxergar bem as coisas que Deus faz por nós. Ora, se estamos iniciando um ano, nós estamos nesse aspecto do recomeço. De alguma forma, estamos virando o calendário, estamos trocando a agenda, estamos fazendo planejamento. O que é isso senão um recomeço? Um recomeço que não é para todos. Muitos estão com a esperança lá no finalzinho, sabe? Parece que está no fundo do poço e não conseguem enxergar a luz lá em cima. Nós, graças a Deus, por estarmos na casa do Pai, nós enxergamos essa luz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, acompanhem comigo. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Louvado seja Deus. Vamos orar. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, é diante da tua palavra declarada neste momento que nós te pedimos que haja em nós sabedoria, Senhor, dos altos céus, para lidarmos com as situações que surgirão à nossa frente, baseados sim em tudo o que deixamos para trás, que haja esta novidade de vida em Cristo, independente dos dias, dos meses, dos anos que se apresentarão à nossa frente, que seja a cada dia uma novidade de vida, porque estamos em Ti e vivemos para a Tua glória. Fala conosco nesta noite, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém. Então, como eu estava dizendo, a gente tem esse ponto de vista, né? A gente usa o termo prisma. A gente tem esse prisma de olhar a vida como ela é, um começo, meio e fim. Pelo menos no aspecto da vida que nós conhecemos. Nascemos, a gente diz, uma vida que está começando, a gente fala isso para as crianças. Depois, quando a gente vai crescendo, amadurecendo, casando, a gente diz que estamos aí no meio da nossa jornada, não é? Não calculando os anos, mas pensando numa caminhada que ainda há muitos passos pela frente. E quando a gente já está meio que envelhecendo, numa idade avançada, não que a gente pense num fim imediato, mas é lógico que a gente já enxerga um estágio, no nosso ponto de vista, parece que o fim se aproxima. Mas, diante de tudo que nós estamos falando, se a gente pensar no meio, o meio seria o ideal para consertarmos algumas coisas. O começo é o princípio da vida, então as crianças precisam ser ensinadas o caminho que elas devem andar, os pais devem ter a responsabilidade de conduzi-las no bom caminho, pensando na vida futura, no que vão fazer, orientação profissional, tudo isso está imbuído aqui nesse pensamento. Mas isso é só o começo. Quando nós vemos alguém já atingindo uma maioridade ou uma adolescência mais avançada, tomando decisões, aí a gente pode chamar de meio. É o momento que nós começamos a tomar algumas decisões que serão importantes para definir o fim. A gente sabe disso. É o momento que o adolescente ou o jovem, ele começa então a planejar o que ele vai fazer, estudar, onde vai trabalhar, pensando logicamente no fim. Aquele que deseja ter um bom salário, uma boa aposentadoria, o que ele precisa fazer? Ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, isso está no meio.
A aposentadoria, a gente já pensa no fim, não no fim final, não no finalmente, mas um período em que se aproxima do fim. Então veja que a nossa vida tem esse aspecto de começo, meio e fim, independente de idade, independente de datas, mas a gente tem uma noção que quando começamos a usar a razão, quando começamos a tomar decisões, parece que estamos no meio da nossa jornada. E aí, depois que nós tomamos as decisões e fincamos estaca, não é? Quando alguém se forma e começa a projetar a sua vida profissional, não que ele esteja no fim, mas ele sabe que ali é o momento já dele viver daquilo que ele plantou, daquilo que ele semeou, ele já começa a fazer a sua colheita. Veja que nós estamos falando de concertos, né? Quando a gente pensa na virada do ano, queridos, eu penso nessa possibilidade que Deus nos concede, independente do estágio da nossa vida, possibilidade de consertar as coisas. A gente olha para o ano que se vai e começa a dizer, puxa, alguma coisa não deu certo como eu gostaria, mas amadurecemos, falamos sobre isso ontem. Nós passamos uma luta, estamos mais amadurecidos para talvez enfrentar novas lutas. Sabemos como lidar com algumas situações que foram experiência no passado, no ano, por exemplo, que se passou, mas que agora não é mais novidade. Agora a gente sabe lidar com algumas situações, a gente sabe como dar passos acertados pensando no próximo ano. Falamos ontem sobre oportunidades, né? Quando estavam aqui e ouviram, eu falei das lutas como experiência e falei das oportunidades. As oportunidades perdidas em 2022, eu perdi um emprego, eu perdi um curso, eu perdi algo, uma decisão, ok, não se desespere. Quando o Senhor nos permite virar a página, sabe, mudar a agenda do ano, é como se o Senhor estivesse nos dizendo, olha, vocês estão debaixo da graça. Recomeçar é uma graça dada por Deus, queridos. Nesse ano, muitos não recomeçarão mais, porque tiveram o fim final. O fim, finalmente, o fim de verdade. Quer seja pela vida que se findou, ou pela esperança que não ressuscita mais. Veja que nós estamos na casa de Deus dizendo, Senhor, nos dê um ano abençoado, nos dê prosperidade, nos dê saúde, nos dê direção, que seja um ano bom para todos nós, é tudo o que desejamos. Você deseja um ano abençoado por Deus? Diga glória a Deus. Tudo o que nós desejamos é um ano bom demais para todos nós, mas sim, ele será bom verdadeiramente, primeiramente por quê? Porque nós agora somos novas criaturas em Cristo. Não olharemos mais para o fim como fim. Veja o que Paulo nos ensinou, que agora nós somos aqueles que morreram para este mundo e agora vivemos para Cristo. Então ele já mostra um recomeço. O que estamos experimentando agora não é um passo para o fim, mas um começo. Se nós pensarmos na vida eterna, quem parte não parte para o fim. Quem está em Cristo jamais. Ele parte para um começo. Porque a morte é o princípio da vida eterna. Então veja como essa novidade de vida que o Senhor nos traz, nos faz pensar diferente do pensamento secular, do pensamento deste mundo que diz, olha, morreu, acabou. Como assim? Quem está em Cristo é nova criatura. Quando morrermos, nós vamos dar um novo passo em direção à eternidade. É bem diferente. Mas não vamos pensar no fim, não. Ainda estamos no meio. Diga glória a Deus por isso. Estamos vivos, queridos, estamos renovando a nossa esperança a cada dia na casa de Deus. Então não vamos pensar no final, na morte, não, pelo contrário. Nós devemos pensar como o apóstolo Paulo, no sentido de combater. E aí esse pensamento de combater a morte não é a morte física. Paulo não está dizendo, olha, agora que eu estou em Cristo eu não vou morrer mais. Não, ele sabe que vai morrer. Ele não fala de vida física e de morte física. Ele fala de um modo espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 15, se você desejar abrir, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem
também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Veja que aqui abre uma luz de esperança para aqueles que estão em Cristo. Versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos nós, todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Aí ele vai dando uma visão bem para o final das coisas, escatológica. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Olha o que ele diz no versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Não a morte física. A morte física é uma necessidade por conta do pecado. Quando a gente entende a palavra de Deus, a gente sabe que não dá, na expectativa humana, como vencer a morte física. Mas e a morte eterna? Sim, isso Paulo está dizendo. Cristo venceu a morte física e nos dá a possibilidade de vencer a morte eterna. Quando Cristo vence a morte física, queridos, Ele não está vencendo apenas o sepulcro, Ele não está vencendo apenas os olhos humanos. Do contrário, Ele ainda estaria na terra conosco. Quando ele fala de uma eternidade, então ele vence a morte física para ser assunto aos céus. E ali ele está dizendo, agora eu começarei a reinar vencendo a morte. O aspecto de vencer a morte, porque a gente é algo maravilhoso no começo do ano. Por quê, pastor? Porque nós temos sonhos que morreram, nós temos projetos afogados, nós temos pensamentos que a gente não tem mais expectativa de realizar, os projetos da nossa vida. E o que Deus faz conosco? Nos traz ao final do ano, mesmo vencendo tantas lutas, e nos dá o dia de hoje como o recomeço de uma nova história com Cristo, louvado seja Deus. Veja que isso não pode passar despercebido, irmãos. A gente não pode simplesmente, como o mundo faz, dizer, mais um ano, vai começar tudo de novo. Como assim? Não vai começar tudo de novo. A cada novo dia é um recomeço, só que a gente tem esse hábito cultural de fazer recomeços a cada virada de ano. Nós poderíamos fazer isso todos os dias. Nós poderíamos acordar pela manhã, não olhar para os que ficaram para trás, mas olhar para nós que estamos avançando ainda. Se nós chegamos até aqui, porque o Senhor está abrindo as cortinas, ou melhor, rasgando o véu, para que a gente possa ter novas possibilidades. Eu creio que 2023 vai ser um ano de novas possibilidades para cada um de nós, queridos. Mas nós precisamos crer, não apenas aceitar isso, como o pastor disse, vai ser, não. Se eu não vivenciar isso verdadeiramente, não vai ser novidade. O ano de 2023 vai ser igual ao de 2022. Aí vamos chegar no final de 2023 e dizer, não, então vai ser no de 2024. E aí o tempo passa e a gente não percebe. A cada novo ano o Senhor renova a nossa esperança, queridos. Então, em primeiro lugar, a gente vivendo essa novidade de vida, nós temos a possibilidade de consertar algumas coisas. Olhar para o ano de 2022 e verdadeiramente projetar 2023. Quem tem o hábito, por exemplo, de usar agenda? Eu não sei se você tem esse hábito. Eu uso agenda, eu rabisco bastante. E quando chega a nova agenda do próximo ano, o que eu faço? Eu dou uma olhadinha na agenda antiga. E é tão interessante. Eu faço a minha retrospectiva, sabe? Não a retrospectiva da TV, que só fala de morte, dos importantes que morreram, enfim, há toda uma problemática nisso. Mas eu faço a minha retrospectiva. Eu olho para os meus apontamentos e digo, isso eu consegui realizar, mas isso não. Então eu vou lá e coloco na agenda do próximo ano. Isso aqui desse ano não passa. Então eu começo a olhar para os meus erros, as minhas falhas, não culpas verdadeiramente, mas alguma coisa que saiu do controle, começo a dizer, não, agora eu sei como fazer. Então eu vou transferir isso para o próximo ano. Só que eu não tenho a certeza do próximo ano. Eu não tenho. Alguém tem a certeza do dia de amanhã? Ninguém tem, irmãos.
A grande graça de Deus, o modo de enxergarmos a graça de Deus, é que no ano passado nós estávamos pedindo um ano abençoado, e mesmo com tantas lutas, chegamos até o final dele, e o que Deus fez conosco? Abriu mais um ano para a gente prosperar, e vencer, e lutar, e estar de pé na casa dele. O que nós não podemos fazer é olhar para as dificuldades do ano que se passa, e não entender que Deus está nos fazendo amadurecer um pouquinho mais. São experiências que vão nos ajudar a tomar novas decisões. Afinal de contas, somos novas criaturas em Cristo Jesus, sim. E em segundo lugar, nessa ideia de consertar as coisas, o meio deixa de ser apenas uma passagem. Isso aqui é interessante a gente investir um pouquinho de tempo. Se eu disse que o começo é, na nossa visão, o momento em que a criança precisa ser ensinada o caminho que deve andar, o meio é o momento em que, na razão, a gente começa a tomar decisões. Se eu tomo decisões pautado em Cristo, o meio não é apenas um estágio, uma passagem para o final. É um preparativo para o começo. Vê se você entende isso. Não é filosofia, não. Pastor, não está viajando, não. Eu não comi tanto panetone assim ontem, tá? Eu só estou tentando fazer você entender que a possibilidade que o Senhor nos dá de viver mais um ano como o meio da história, não é simplesmente um preparo para o fim dos tempos. Pelo contrário, se eu chamo o fim, estando em Cristo, de começo, então Ele está nos permitindo vivenciar o meio que vai nos preparar para o começo. Louvado seja Deus, e não para o fim das coisas. Nós devemos pensar deste modo, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos fazendo entender. Volte lá em 2 Coríntios, você leu no texto, capítulo 5, versículo 15, eu vou ler só o versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, olha aí, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ora, se eu tenho a condição, e graças a Deus por isso, estamos todos em família, não temos aqui pessoas ansiosas por aceitar a Cristo, acredito que todos aqui sejam batizados, ou pelo menos têm experiência de salvação. O que Cristo está nos permitindo? Viver o meio, mais um pedacinho do meio, mais um ano novo. Glória a Deus por isso, mas veja que não podemos olhar apenas, como eu disse, como um meio para se aproximar do fim. Se a nossa visão é começo, meio e fim, ora pastor, então estamos indo para o fim? Calma, queridos, em Cristo não é o fim, é o começo. É o começo de uma nova jornada, por isso que a gente chama de recomeço. É aquilo que começa de novo, mas não numa repetição. Escute isso. O que Deus está fazendo conosco? Se eu estou em Cristo e deposito nele esperança de vir à casa dele, ouvir a palavra, então eu vejo a possibilidade de Cristo fazer uma nova vida comigo todos os dias do ano de 2023. Isso é muito maravilhoso, queridos. Isso mexe conosco, por quê? Porque não vai ser um ano igual, não vai ser nem melhor nem pior, vai ser um ano nos preparando para o começo com Cristo todos os dias, louvado seja Deus. E por que o começo, pastor? Porque se nós falamos em morrer e entrar na vida eterna, e não sabemos quantos dias nos resta, devemos estar preparados todos os dias. Todos os dias eu tenho que estar preparado. Para triunfar sobre a morte, eu preciso estar preparado para isso. Ora, o que verdadeiramente nosso apóstolo Paulo acabou de dizer? Que aqueles que estão nele não vivem mais para si. É uma falha que nós temos. Se nós não olharmos para o ano de 2023, de modo a viver para a glória de Deus, nós podemos nos frustrar em todos os dias do ano novo que se inicia. Mas se antes, ao contrário, eu olhar para esse ano e dizer, eu vou viver os meus dias para a glória de Cristo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos prevalecer hoje no dia 1º, no dia 2º, no dia 3º, até o 30º, 75º dia desse ano. Vamos chegar o último dia vencendo todos os dias para Cristo. É bem diferente de só realizar um projeto meu, sabe? Essa coisa de o meu projeto falhou. O projeto de Deus não falha, querido.
Se nós olharmos para os nossos projetos para esse ano e incluirmos a glória para Deus, não tem como falhar, não tem como falhar. Os nossos projetos pessoais, o apóstolo Paulo diz, olha, agora vocês não vivem só para vocês mesmos, vocês estão vivendo para Cristo, e se eu vivo para Cristo e vou glorificar a Cristo, não tem como dar errado. A grande questão é que a gente começa a dar crédito às nossas ideias, ideais, e nos esquecemos de perguntar para Deus o que realmente importa para Ele. Falhamos muito nesse ponto. Aí a gente chega no final do ano com aquela sensação de que nos frustramos mais um ano. Por que isso acontece, pastor? Talvez você não tenha convidado o Senhor para fazer parte do teu projeto. Não é só fazer algo e dizer isso vai dar glória a Deus. A nossa vida dá glória a Deus de qualquer jeito. Se nascemos para a glória dele e entendemos isso, eu glorifico a Deus na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Não importa como eu esteja, eu estou vivendo para a glória de Deus. Entende o que é projetar um ano novo na presença do Senhor? A gente sempre fala sobre essa cultura que nós temos, né? De virada de ano. Virada de ano, para muitos, é despedida do ano velho. As pessoas se esbaldam e, pautados naquilo que elas têm, elas conquistaram, elas fazem uma festa em família, elas vão à beira de uma praia, elas vão para um hotel, elas viajam para uma casa de campo, cada qual escolhe um modo de passar a virada de ano. Não há nenhum pecado em não estar na presença de Deus ou na casa de Deus, desde que onde quer que você esteja pensando em projetar um novo ano com Cristo. Do contrário, o pecado está até naqueles que estão dentro da igreja. O fato de eu vir à igreja e não incluir Cristo no meu próximo ano, já estou pecando, já estou falhando feio, irmãos. Escute o que eu estou dizendo, não é só pisar na casa de Deus, é saber que o convite foi feito por Ele, a graça foi dada por Ele, estamos aqui porque Ele nos guardou, Ele nos livrou de todo o mal. Quando nós estávamos dormindo, os anjos do Senhor estavam ao nosso redor, quando saímos de casa, lá estavam os anjos do Senhor ao nosso redor. Viver para a glória de Cristo é realizar tudo o que desejamos no próximo ano. Veja o que diz o apóstolo Tiago lá no capítulo 4, deixa aí marcado, vamos dar um pulinho lá em Tiago capítulo 4, esse texto é maravilhoso porque fala de uma vida passageira e como é passageira a nossa vida. Tiago capítulo 4, versículo 13, escutem agora vocês que dizem, olha aí, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucro. Pensamentos, sonhos. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. O que é? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Veja que o apóstolo Tiago está verdadeiramente nos mostrando o fator tempo. Lembra que eu falava de começo, meio e fim? A gente não tem noção quando acaba o começo, quando começa o meio, quando acaba o meio e começa o fim. A gente não tem essa noção, porque a nossa vida é muito frágil, irmãos, muito frágil. Eu não sei se vocês viram essa semana um vídeo de uma mulher que estava no metrô, no trem, a mãe com uma criança de 3 anos, vocês viram isso? E uma outra mulher sentada um pouquinho atrás, algumas pessoas ao redor, e a mulher do nada se levanta e empurra a garotinha de 3 anos no trilho. Nem a mãe acreditou. Ela foi presa, Estados Unidos, não foi no Brasil, mas isso é comum em qualquer lugar. Aquela criança estava no começo da sua história. Poderia ter tido um fim trágico, não teve, graças a Deus, alguns ferimentos. Logo pegaram a criança, não vinha nenhum trem, a mulher foi presa. Súbito, um pensamento talvez maligno, eu não vou espiritualizar todas as coisas, um ato de loucura, de maldade, não sabemos. Não havia nenhuma ligação, pelo que a reportagem disse, daquela mulher que empurrou com aquela família. Um desejo maligno, talvez uma ação do demônio, podemos pensar em várias coisas. Mas eu quero pensar na criança que tinha toda uma vida pela frente, pense nisso.
Estava no começo da sua história, não ia experimentar nem o meio e nem o fim que ela planejaria, porque não planejou. Então veja que nós temos uma vida muito frágil para não investirmos no dia chamado hoje, o meio da nossa história. Em qualquer estágio da nossa vida em que temos a razão de reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador, então nós estamos vivendo o nosso meio, o meio pelo qual eu escolho o meu fim, ou melhor, como diz Paulo, o meu começo de eternidade. É nesse momento que nós devemos fazer planos para viver para a glória de Deus sempre. Às vezes falhamos porque a gente pensa tão em nós, né? Tão somente em nós. Eu quero comprar tal coisa, eu quero adquirir tal coisa, eu quero vencer tal etapa. Em que momento Cristo é glorificado na sua vida? Se nós não entendermos isso, vai ser mais um ano. Não vai ser um novo ano, mas vai ser mais um ano que se arrasta na nossa vida. E isso, queridos, não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos. Não depende de ninguém, por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo o meio pelo qual escolhemos o nosso fim. Lembra o que eu disse? Se eu estou usando a minha vida para escolher os próximos passos, eu tenho que fazer isso pautado na sabedoria. E segundo o apóstolo Tiago, a nossa vida passa rápido demais. A gente teve aí no final do ano, né, nas retrospectivas dos que partiram, o Pelé, jogador de futebol cheio de história. Sabe o que me chama a atenção na história do Pelé? Além do personagem, eu vi uma entrevista dele para o Jô Soares, né, na ocasião, em que o entrevistador perguntava como ele lidava, né, com essa situação de ser tão famoso, reconhecido no mundo todo, como ele lidava com isso. E ele disse: olha, eu aprendi com a minha mãe que uma coisa é o Pelé, não são duas pessoas, outra coisa é o Edson Arantes do Nascimento. O Pelé é um personagem mantido pela história do Edson. Mas quando o Edson morrer, o Pelé vai continuar sendo lembrado por pessoas que nunca me conheceram, mas ouvirão a minha história. Mas o Edson vai morrer. Isso mostra, queridos, uma simplicidade de um homem muito rico, muito famoso, né? Essa semana, um repórter do México veio fazer a cobertura da posse do novo presidente, e ele disse: eu vou me desviar para uma outra reportagem, porque morreu o jogador de futebol mais importante do mundo. Então ele desviou a sua atenção. Paralelo à morte do Pelé, morreu também, para os católicos, um líder grandioso, Papa Bento XVI, aquele que abdicou do papado para que o Francisco assumisse. Eu não sei se você sabe, mas isso foi ofuscado pela morte do Pelé. É interessante como a nossa vida projeta esse meio e a gente não sabe. Olha, e quem estava lá na porta, ou vai estar na porta da sua casa, esperando o Pelé passar? A mãe do Pelé, com 100 anos de idade. A história do Pelé, o meio do Pelé foi menor do que da mãe dele. Aprendeu com ela, recebeu ensinamentos, mas a vida proporcionou, através de uma doença, uma morte, pensando na mãe mais prematura. E o que tem a mãe agora? A mãe já está no fim? Não, queridos. A nossa visão é de que ela está no fim pela idade, mas ela ainda está vivendo o meio da sua história. Porque dependendo das ações e do que ela fizer com a vida que Deus deu a ela, ela vai ser responsável para um fim que ela aprender a desejar. Veja a importância de estarmos na presença de Deus hoje. Veja a importância da gente não apenas fazer planos e pegar agenda e pensar o que vai ser a semana amanhã. Pode ser uma semana comum, mas pode não ser. O que nós estamos fazendo aqui, dando ouvidos à palavra de Deus, é dizer: Senhor, sim, eu acredito que contigo eu terei um ano abençoado, na tua presença eu vou ter um ano próspero, eu vou vencer a semana, o mês de janeiro, eu vou entrar fevereiro, eu vou chegar até o final do ano, vivendo para a tua glória e para o teu louvor todos os dias.
É diferente demais de simplesmente fazer planos. Sabe por quê? Porque em Cristo existe uma engrenagem autossustentável. Quando eu leio a palavra de Deus, eu começo a entender que todas as coisas são possíveis para aquele que crê no Deus do impossível. Todas as coisas que não foram realizadas podem ser realizadas na presença de Deus. O que eu preciso da aprovação de Deus, da graça de Deus, do mover de Deus na minha vida. Então não vai ser um ano qualquer. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, e estamos aqui recebendo a proposta de um começo de verdade, ou um recomeço de verdade. O nome que quisermos dar, mas por enquanto é só o meio. Estamos no meio da nossa história. O meio pode ser longo, como a mãe de Pelé, mais curto como o do Pelé, mais curto para tantos outros que não chegaram a 30, 40 anos de idade. Não importa quantos anos tenhamos, nós estamos no meio. Aí no capítulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é aqui que nós devemos pensar um pouquinho no que ele está fazendo conosco. E assim, se alguém está em Cristo, o que ele é? Nova criatura. Ser nova criatura nos arremete a pensar em coisas novas, em modos novos, em vida diferenciada, em tudo isso que a gente pensa. Mas ser nova criatura não nos mata literalmente. A gente afoga a velha criatura, né? Batismo a gente fala muito sobre isso, afogar a velha criatura. Mas eu já afoguei a velha criatura, mas eu estou de volta no mundo, eu estou vivendo nesse mundo, eu estou pensando o pensamento deste mundo, então o que eu devo fazer para ser uma nova criatura? Lembrar que nós não merecíamos isso, nós não merecíamos esse sacrifício incomensurável de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui, por quê, pastor? Porque a graça de Deus nos alcançou. E todos os dias vai ser um dia pelo qual nós temos um meio de experimentar o fim ou o começo da nossa história. Todos os dias. Todos os dias nós podemos pensar um pouquinho que Cristo quer nos fazer começar de novo todos os dias. É como se a gente acordasse não de um ano para outro, sabe? Eu não sei como você acorda na virada do ano. Primeiramente, a gente acorda cansado porque dormiu até tarde, né? Foi dormir muito tarde. Mas é normal a gente acordar, respirar e dizer, mais um ano começa. O que vou fazer? Vou arregaçar as mangas, vou trabalhar mais ou menos, vou viajar mais ou menos, vou descansar mais ou menos. A gente começa a tomar decisões sem saber quanto tempo nos resta. Mas isso é bom, porque Cristo está nos dando a possibilidade de começar a partir do meio. Aí eu vou confundir vocês de novo, né? Então, pastor, não estamos no meio? Não. Em Cristo nós estamos começando todo dia uma novidade de vida. Louvado seja Deus. O meio deixa de ser o meio para ser um meio. Entende isso? É um meio que nós temos. Esse ano é um meio que o Senhor está nos entregando para a gente prevalecer e chegar em 2024, 2025, 2026 e quantos anos Ele nos der. Não é para pensarmos somente nesse ano, não, queridos. Não é para fazermos planos até o final do ano. Até porque a gente não sabe se vai durar até o final do ano. Porque, pastor, eu gosto de pensar sempre assim, sabe? E quanto mais eu penso que é o fim, aí que eu vejo que é só o começo. Que é só mais um tempo que o Senhor me concede. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre nós. Leia comigo em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando nós começamos o dia, e aí você pode trazer isso para o ano, né? Começamos o ano, começamos o dia,
Começamos todos os dias lembrando que eu só estou de pé pela misericórdia de Deus e que dos meus pecados Ele não se lembra mais. Então, de verdade, Ele nos permite vivenciar uma novidade de vida. Essa é a graça de recomeçar, exatamente porque nós não somos merecedores. Se nós fizéssemos um relatório para Deus, hoje, no primeiro dia de 2023, se cada um que aqui está fizesse o seu relatório, e Deus mandasse você preenchendo as colunas em cada pergunta que Ele fizesse, e você colocasse aprovado ou reprovado com as coisas que você fez, a pergunta que eu faço, e você não precisa responder, é só uma pergunta retórica: você merece mais um ano? Ou você falhou demais nesse ano de tal modo que você não merece mais um ano? Entende a graça? Ele nos permitiu chegar até aqui, e mesmo que não sejamos merecedores, Ele nos dá a oportunidade de vivermos mais um ano na presença dEle. Diga glória a Deus por isso. Essa é a graça de recomeçar, queridos. Essa é a novidade de vida que Ele nos dá dia após dia, para que os nossos inimigos não prevaleçam contra nós, para que os pensamentos maus que porventura lançaram e disseram: você vai ser destruído. Como assim? Eu estou debaixo da graça de Deus, eu posso estar arrebentado, eu posso estar cansado, eu posso até estar me esfriando, mas o amor de Deus me convida de novo a experimentar mais um ano na presença dEle. O que eu devo fazer é usar esse novo ano para a glória dEle todos os dias, louvado seja Deus. Preencher a nossa agenda diária de orações, de jejuns, de caridade, de pensamentos que nos arremetem verdadeiramente à presença de Deus. Começar e recomeçar é só uma questão de uso da palavra. O que importa é que eu estou em um meio pelo qual eu escolho o meu final. Estar em Cristo. Versículo 17, lá de 2 Coríntios, capítulo 5, só o comecinho diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O ano pode passar, os anos podem passar, mas eu não deixo de ser nova criatura, se eu assim o desejar. Porque eu estou vivendo uma oportunidade divina, olha que coisa interessante, de fazer a coisa certa. Se eu quero um ano verdadeiramente abençoado por Deus, Ele está me dando a oportunidade de pensar em mais um ano inteirinho. Eu não vou pensar na dificuldade da vida, o meu sofrimento, as tragédias, as mortes, não vou pensar em fim, eu vou pensar nesse meio pelo qual eu tenho a oportunidade de fazer escolhas. Pautado na experiência do ano que está indo embora, eu, através dessa experiência, eu não quero cometer os mesmos erros. A maturidade das minhas lutas no ano passado me fizeram agora entender que eu não vou dar passos errados nesse próximo ano, porque eu quero viver um ano abençoado na presença de Deus. Eu não vou repetir os mesmos erros, porque eu quero um final feliz na presença de Deus, na presença do Deus Altíssimo, louvado seja o Senhor. Aí o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, e aí a gente vai caminhar aqui em Filipenses já para concluir. Filipenses capítulo 3. O que vamos fazer nesse próximo ano? Está aqui uma boa dica para você colocar na sua agenda. Capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, diz o apóstolo, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, ainda não terminou a minha história. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e aí eu vou botar entre parênteses, que se passaram no ano de 2022, fecho parênteses, e avançando para as que estão diante de mim, abro parênteses, no ano de 2023, fecho parênteses.
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pensa em recomeço, começo de ano ou recomeço, dessa vez não é para errar os mesmos erros. Mas para que isso seja uma realidade, eu preciso andar nele e por ele e através dele. Continua lendo o versículo 15. Todos que somos maduros. Por que somos maduros? Porque vivemos alguns anos. Porque vivemos pelo menos o ano de 2022. Vamos esquecer o 21 e 20, vamos esquecer os outros. Vamos lembrar que o 22 acabou de ficar para trás. Então erramos e aprendemos, somos maduros. Se somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Seja como for, olha aí, andemos de acordo com o que já alcançamos. É quando a gente não deve pensar e esquecer a retrospectiva da TV, porque da TV só vai falar de quantos morreram, quais morreram, como morreram, né? As tragédias da vida, as coisas boas. Seria tão bom você ligar a TV e ter um relatório do seu bairro, da sua prefeitura, do seu estado, do seu país, do mundo. Na medicina foi feito tal coisa para termos mais saúde, na lei tal. Nós teríamos um relatório de coisas boas para nos animar para o próximo ano, mas não. O que temos é um balde de água fria dizendo: olha, se tanta gente já morreu, o próximo é você. Só falta um repórter dizer isso. Só falta o jornalista dizer: ó, se preparem, desse ano você não passa. Não dá essa sensação de que eles estão desejando anunciar o nosso número? Não o nosso nome, porque a gente não é famoso, né? Mas o nosso número? Não, irmão. Eu creio que vai ser um ano de 2023 que nós vamos vencer, o Senhor vai nos dar livramentos, nós vamos estar aqui no final desse ano dizendo: obrigado, Senhor, por mais um ano vivido na Tua presença, louvado seja Deus, vencendo as nossas lutas diárias, sim, as nossas batalhas, mas a guerra ainda não. Vencemos batalhas, mas a guerra está reservada para o final, e esse final depende do meio, ou o meio pelo qual escolho viver o meu fim. Encerrando em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Se você quer um ano de 2023 abençoado por Deus, escreva aí, ó. Versículo 8. Finalmente, irmãos, finalmente, esse ano já foi embora. Veja o que você precisa fazer em 2023. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, estamos ouvindo as cartas do apóstolo, e o que viram em mim, o testemunho do apóstolo, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Diga glória a Deus por essa palavra. Ocupe o seu pensamento com as coisas que nos arremetem à presença de Deus, e o Deus da paz estará conosco. Mas pastor, vai ser deflagrada uma guerra, mas o Deus da paz está com você. Mas pastor, 1000 estão caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas o Deus da paz estará com vocês. Vamos planejar um ano na presença do Senhor. Inclui nas suas orações o pedido a Deus para que cheguemos ao final desse ano dando glórias ao nome do Senhor, vencendo todas as nossas etapas difíceis, porque hoje Ele nos concede a graça de recomeçar. Você pode dizer amém por isso? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Eu vou convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Desde já eu peço ao nosso Deus que conceda a cada um de vocês que aqui chegaram para ouvir a palavra do Senhor
um feliz ano novo para todos nós, para nossa casa, para nossa família, para os nossos amigos, com a graça de Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua presença nesta noite que se inicia, Senhor, neste dia que começa a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano de 2023. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos encha de paz durante todo este ano, que as lutas que vierem nós possamos vencer por Ti e para Ti, Senhor, que a Tua paz esteja em nós para que possamos prevalecer, para que os nossos inimigos se calem e o Teu nome seja engrandecido, Pai. Senhor, nós chegamos até aqui porque a Tua misericórdia nos alcançou, Pai. Nós te pedimos que essa paz nos acompanhe todos os 365 dias deste ano de 2023, que possamos ter a Tua palavra no nosso coração, que possamos pensar as coisas boas que nos arremetem à eternidade, que possamos olhar as coisas desse mundo, mas não sermos atraídos por elas, Pai. Senhor, Tu vencestes a morte, Pai, e nós também queremos vencer em Ti, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Aleluia. Amém e amém.